Você sabia que existe uma máquina que por décadas controlou os sonhos, os medos e até mesmo os horários de jantar de mais de 200 milhões de brasileiros? Uma máquina tão poderosa que conseguia fazer um país inteiro parar para chorar pela morte de um personagem fictício, que decidia que música tocaria no rádio no dia seguinte e que transformava pessoas comuns em deuses da fama da noite para o dia. Essa máquina existe, tem nome e endereço no Rio de Janeiro, e neste exato momento está sendo silenciosamente desligada cabo por cabo, circuito por circuito. O nome dela é TV Globo. E o que você está prestes a descobrir sobre sua queda vai te chocar mais do que qualquer plot twist que ela já transmitiu. Prepare-se para mergulhar nos bastidores de um colapso que pode redefinir completamente o futuro da comunicação no Brasil. A Rede Globo admitiu oficialmente ter perdido 1/4 de sua audiência nos últimos 6 anos. O Fantástico, outro pilar da programação dominical que moldou os fins de semana de gerações inteiras, também enfrenta números decepcionantes. Para você ter uma dimensão real do que isso significa, imagine uma empresa que perde 25% de seus clientes em menos de uma década. Agora, o telespectador tem acesso às melhores séries do mundo, com atores renomados, orçamentos milionários e narrativas sofisticadas, sem a interrupção dos comerciais que as pessoas simplesmente odeiam ter que assistir. É como se o público tivesse provado um banquete gourmet e agora recusasse voltar para a comida de cantina. No mundo corporativo, isso seria considerado um desastre absoluto. Uma pessoa que trabalha, estuda ou tem filhos simplesmente não consegue acompanhar uma trama que se desenvolve ao longo de 8 meses, com episódios diários que dependem uns dos outros. O mundo acelerado de hoje demanda conteúdo mais condensado, mais intenso, mais respeitoso com o tempo do espectador. Essa frase resume perfeitamente o que está acontecendo com a Globo. O público não apenas mudou seus hábitos, ele mudou sua própria percepção do que é entretenimento de qualidade. Durante décadas, a emissora foi a casa do futebol no Brasil, com uma exclusividade que parecia tão sólida quanto as leis da física. Os brasileiros cresceram associando futebol na TV com a Globo, uma conexão que parecia indissociável. É uma revolução cognitiva que a Globo não conseguiu acompanhar. A emissora viveu décadas no presente, dominando um modelo de negócios que parecia eterno, mas falhou em construir adequadamente o futuro, que conquistou milhões de seguidores oferecendo algo que a Globo perdeu: autenticidade e conexão genuína com o público. Desde a saída de Galvão Bueno, figura emblemática que narrou momentos históricos do esporte brasileiro, a emissora ainda luta para encontrar seu caminho nos esportes. Para assistir a todos os jogos do Brasileirão hoje, é preciso ter múltiplas assinaturas: Globo, Premiere, Amazon Prime e até serviços dos próprios times. Uma pesquisa da estatista Consumer Insights revela que 14% dos brasileiros afirmam não confiar na mídia tradicional, um número que reflete um crescimento constante e preocupante na desconfiança. Essa desconfiança não surgiu do nada. Ela é resultado de anos de percepção de abordagens tendenciosas e desalinhamento com os valores de uma parcela significativa do público. Jaime Monjardim, diretor responsável por sucessos memoráveis, também deixou a empresa. Atrizes icônicas como Glória Pires, Paola Oliveira, Débora Seco e Cláudia Raia tiveram seus contratos não renovados, ficando livres para atuar em outras emissoras, algo que era praticamente impensável na era dourada da Globo. É como se você precisasse de 5 chaves diferentes para abrir a mesma porta. A estratégia seria alugar as instalações posteriormente, numa clara demonstração de que a produção em massa de conteúdo pode ser financeiramente insustentável no modelo atual. Em vez de focar em conteúdo de qualidade superior e entretenimento capaz de rivalizar com as melhores produções internacionais, a emissora apostou pesadamente em pautas progressistas e pontos de vista controversos que alienaram grandes parcelas de seu público tradicional. É a prova viva de que mesmo os gigantes mais poderosos podem ruir quando ignoram as transformações do tempo e se recusam a evoluir genuinamente com seu público. E você,
Consegue imaginar um Brasil sem a Globo dominando as conversas do dia seguinte? Talvez estejamos mais próximos dessa realidade do que imaginamos. O que começou em 2023 com nomes como Juliana Morrone e Regis Rezin se intensificou drasticamente em 2024. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá. É como se houvesse uma desconexão fundamental entre a redação da Globo e a realidade vivida por milhões de brasileiros. É como tentar atravessar um rio pulando em duas direções ao mesmo tempo. Você acaba caindo na água. A emissora que um dia ditou tendências, criou ídolos e unificou o país em torno de sua programação, agora luta para manter relevância num mundo fragmentado e digitalizado. Se não implementar mudanças profundas e muito rápidas, pode acabar sendo apenas uma nota de rodapé na história da comunicação brasileira. Isso criou um fenômeno fascinante e preocupante. Pessoas buscando informações em canais do YouTube, podcasts independentes, ou até mesmo via grupos no WhatsApp que estão mais alinhados com suas crenças. É como se a emissora tivesse se tornado invisível para uma parcela crescente da população. Essa sangria de talentos não apenas enfraqueceu a capacidade operacional da emissora, mas também sinalizou para o mercado que algo estava fundamentalmente errado. Em 2025, a Record se tornou o canal de TV aberta com o maior número de campeonatos estaduais, superando a Globo e exibindo 11 campeonatos simultaneamente. É como se o rival tivesse invadido a fortaleza mais protegida da Globo e plantado sua bandeira no topo. Quando você divide a audiência entre múltiplas plataformas, nenhuma delas tem o poder de barganha que a Globo tinha quando concentrava toda a audiência esportiva. O Globoplay, após investimentos bilionários, não conseguiu criar um filme ou série que se tornasse seu chamariz, como House of Cards foi para a Netflix, Game of Thrones para a HBO ou The Boys para a Amazon Prime. Essas produções não apenas atraíram milhões de assinantes, mas criaram fenômenos culturais que transcenderam suas plataformas. A grade de programação está atravessando sua pior fase, com a emissora perdendo audiência não apenas para plataformas digitais, mas também para concorrentes diretos como SBT e Record. Algo que seria impensável há uma década. O crescimento de 10% em assinantes em 2023 inclui acessos gratuitos à grade de TV aberta, transmissões especiais e usuários que nem sequer pagam pela plataforma, inflando artificialmente os resultados. Para contextualizar, esse valor é superior ao PIB de vários países. A plataforma ainda está significativamente atrás da Netflix e do Prime Video em base de usuários pagantes e, mais importante, em engajamento real. É como contar pessoas que passaram na frente de uma loja como clientes efetivos. Programas icônicos como o Jornal Nacional, que durante décadas foi praticamente obrigatório na casa dos brasileiros, perderam pontos significativos de audiência entre 2023 e 2024. Mas aqui está o ponto mais alarmante. Muitas pessoas nem sabem mais o que passa na programação da Globo. As novelas, que foram a espinha dorsal do sucesso da Globo por mais de 5 décadas, agora enfrentam uma rejeição crescente do público. E não é difícil entender por quê. São quase 1 hora diária de programação com cerca de 15 minutos de comerciais intermináveis, para acompanhar tramas que se arrastam por 200 a 300 capítulos, muitas vezes com enredos repetitivos, clichês desgastados e atuações questionáveis. O público brasileiro, que antes aceitava passivamente esse formato, agora tem opções. A popularização do streaming mudou completamente o gosto nacional. As novelas enfrentam ainda outro problema estrutural. Elas exigem um investimento de tempo que a vida moderna não permite mais. A aposta da Globo no streaming exemplifica perfeitamente como a emissora falhou em entender o futuro. Os números aparentemente positivos do Globoplay são profundamente enganosos. O prejuízo estimado do Globoplay está entre 11 e 17 bilhões de reais, um número que faria qualquer executivo de tecnologia tremer. Nikola Tesla,
o visionário inventor que antecipou muitas das tecnologias que usamos hoje, uma vez disse: "O presente é deles, o futuro, pelo qual eu realmente trabalhei, é meu." Do ponto de vista da física comportamental, estamos assistindo a uma mudança de paradigma que Albert Einstein descreveria como uma mudança fundamental na estrutura da realidade percebida. Um dos golpes mais devastadores veio de onde a Globo menos esperava: o futebol. Mas mudanças na legislação e a concorrência acirrada fragmentaram completamente esse monopólio. Mais grave ainda é a fragmentação digital que está destruindo a experiência do torcedor. Essa fragmentação não só prejudica os torcedores, que se sentem frustrados e confusos, mas também faz cair drasticamente o preço que a Globo pode cobrar de anunciantes. Competições importantes como Copa do Brasil e Libertadores muitas vezes passam integralmente em plataformas digitais ou lives independentes, como a Cazé TV. Talvez o problema mais profundo e estrutural seja a crise de credibilidade no jornalismo da Globo. Muitos espectadores sentem que os jornais da TV não representam suas visões de mundo ou abordam certos tópicos de maneira enviesada. O departamento de jornalismo da Globo foi severamente abalado por uma onda de demissões em todos os escalões, desde repórteres até editores e apresentadores veteranos. Com a queda brutal nos números de audiência e, consequentemente, no faturamento publicitário, a família Marinho, proprietária histórica da Globo, iniciou rodadas de demissões que chocaram o mercado audiovisual brasileiro. As demissões de 2024 foram particularmente chocantes. Boninho, com 40 anos de casa e considerado um dos grandes criadores de conteúdo da emissora, foi dispensado. A situação se tornou tão crítica que a emissora está estudando a venda de parte ou totalidade do Projac, seu complexo de estúdios que é um dos maiores da América Latina, para um grupo estrangeiro. Em uma tentativa desesperada de se modernizar e atrair o público mais jovem, a Globo tomou uma série de decisões estratégicas completamente equivocadas. O resultado dessa estratégia foi catastrófico. Além de não conseguir conquistar efetivamente os jovens, que migraram definitivamente para plataformas digitais, a Globo perdeu também os telespectadores mais velhos para emissoras rivais como SBT e Record. Atualmente, a Globo é uma sombra do que já foi. O que estamos presenciando não é apenas a queda de uma emissora, mas o fim de uma era na comunicação brasileira. Esta história nos ensina uma lição fundamental sobre adaptação e sobrevivência. Em um mundo em constante transformação, a evolução não é opcional, é questão de sobrevivência. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal.